Olá, queridos, como vão vocês? Tudo bem? Vamos bem por aqui. Vamos a mais uma aula hoje? Estamos estudando o tabernáculo. Na aula passada a gente viu o que é o tabernáculo, né? O que ele era e o que ele é hoje, né? Só para lembrar vocês, o tabernáculo era uma tenda que abrigava principalmente a Arca de Deus, né? Dentro da Arca de Deus havia coisas, objetos que Deus queria que o seu povo não esquecesse. Então, dentro da arca havia as tábuas da lei, que Deus escreveu com seu próprio dedo, né, que eram placas de pedra, com os 10 mandamentos que foram dados a Moisés. Lembrando que essas placas já eram a segunda cópia, né? As primeiras Moisés quebrou quando o povo tinha feito aquele bezerro de ouro. Estão lembrados da aula passada, né? A segunda coisa que tinha dentro da Arca da Aliança era a vara de Arão. A vara de Arão era um galho de amendoeira que testemunhou a favor de Arão como o segundo homem na hierarquia da liderança do povo de Israel. Porque sempre havia pessoas contra Moisés, né? Moisés sempre enfrentou a murmuração do povo contra ele, contra a família dele. E o povo dizia, por que tem que ser Arão? Por que não pode ser um de nós? Porque Arão é irmão de Moisés, né? Então eles falavam sobre essa questão aí. E Deus manda então cada um dos líderes das 12 tribos colocarem uma vara, um pedaço de um galho de uma amendoeira dentro da arca, na presença do Senhor, na verdade, né? E a única que floresceu foi a de Arão, como um testemunho de que era Arão que deveria ajudar Moisés como segundo homem na liderança, ok? E a terceira coisa que havia dentro da Arca da Aliança era o maná, um pouco de maná. Esse maná nunca apodreceu, nunca criou bolor, nunca criou fungos. A gente sabe que o povo tinha liberdade, né, de colher maná todos os dias de manhã, que era o alimento para aquele dia inteiro, mas que eles não deviam guardar para o dia seguinte, eles deviam colher apenas aquilo que cada pessoa ia comer naquele dia. O único dia que eles deviam colher para mais um dia era a sexta-feira, que eles tinham que colher para o sábado, porque no sábado eles não podiam trabalhar. No sábado não caía maná do céu. Então o maná colhido de sexta durava até o final do sábado, tá? E no primeiro dia da semana, que é domingo, eles começavam a colher maná de novo. No entanto, Deus manda pegar uma porção desse maná e colocar dentro da arca. Esse maná ficou por ali dentro, os 40 anos que o povo peregrinou e até depois disso também, a Bíblia relata, sem se estragar. E uma outra coisa importante sobre a Arca da Aliança é que ela tinha uma tampa. Ela era toda revestida de ouro, né? Ela era feita de madeira de acácia, revestida de ouro, e sobre ela haviam 2 querubins. E entre esses 2 querubins, Deus se manifestava aos sacerdotes. Ele falava com os sacerdotes que iriam transmitir para o povo aquilo que ele desejava que fosse transmitido no meio desses querubins, desses 2 anjos, feitos também de ouro, ok? Então agora nós vamos passar para a aula de hoje. A nossa aula hoje vai falar sobre os materiais que foram usados para a construção do tabernáculo, tanto para o átrio exterior, que é aquela parte mais externa,
quanto para o átrio interior ou o lugar santo, né? E aquela divisão lá dentro do lugar santo que formava o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, da qual falei até agora. Nessa aula e na aula que vem, a gente vai abordar os materiais que Deus pediu ao povo. A gente vai falar um pouquinho sobre os homens que foram escolhidos e capacitados, né? A gente sabe que Deus capacitou os homens, os escolhidos do povo, para trabalharem com a madeira, para trabalharem com os metais, que era ouro, ferro, prata e bronze, e também designou pessoas, homens e mulheres, para trabalharem com tecidos, com fios, tá? Para fazer o quê? Para elaborar todas as peças, desde vestimentas dos sacerdotes e seus auxiliares, os utensílios, né, como garfos e outros instrumentos, né, para o sacrifício, e também os móveis desse tabernáculo, como por exemplo o candelabro de ouro. Cada material que foi usado na confecção do tabernáculo e de seus utensílios e móveis, ele representa o propósito de Deus para com o homem. A gente vai ver uma ligação em cada um desses materiais e vai evidenciar a redenção, né, que é o propósito de Deus, que é o plano de Deus, através de Jesus. Então, o propósito de Deus era salvar o homem, certo? E esse propósito incluía Jesus. Então, essa redenção veio através do sacrifício de Jesus. Ok? Conclusão. Conforme nós lemos nas Escrituras, a velha aliança, que é lá no tabernáculo, tá? Que ela inicia lá nos 10 mandamentos, é a sombra do que haveria de vir. Nós sabemos hoje que nós somos o tabernáculo, né? O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós e as suas leis estão escritas no nosso coração, lembrando que o coração é a nossa mente. Amém? Então, a velha aliança, lá o tabernáculo, né? A tenda de tecidos e peles, né? De animais, os objetos de ouro, de madeira, de ferro, de prata, de bronze, eram a sombra do que haveria de vir. A nova aliança, ela inicia com o sacrifício de Cristo, né? Cristo crucificado, derramando o seu sangue. É a própria substância. Por quê? Porque a partir desse momento, aonde Cristo se coloca no nosso lugar, lá na cruz, que nós recebemos o perdão dos nossos pecados, ou seja, a nossa redenção, tá? Então, esse ato se torna a realidade, a substância do propósito de Deus para com o homem. Amém, queridos? Existem 3 elementos especiais envolvidos nessa confecção do tabernáculo e de seus móveis e seus utensílios. Um deles é o ouro. O ouro fala da divindade, né? Jesus, o divino. Colossenses 2,9 diz assim, ó, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Ou seja, Jesus é tão Deus quanto o próprio Deus Pai, né? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude, ou seja, o Deus inteiro, completo. Outra coisa que a gente tem que considerar é o poder, né? O ouro representa divindade e poder. Quando o faraó quis dar poder a José, ele colocou um anel no seu dedo, né? Ele mandou que o vestissem de linho fino, né? Colocou uma corrente de ouro em volta do seu pescoço, mas
colocou no seu dedo, primeiro ato lá, um anel selo, que era um anel de ouro, tá? Representando o poder dele mesmo, né? A autoridade máxima do Egito. Quando o pai recebe o filho pródigo, naquela parábola que Jesus conta no Novo Testamento, ele também coloca um anel no dedo do filho. O que ele está querendo dizer? Olha, eu estou te recebendo, né? Como filho, no lugar de filho, né? Tu tens autoridade sobre os servos e servas dessa casa. Ok? O terceiro elemento aliás, o segundo elemento é a prata. A prata representa redenção, né? O perdão dos pecados, tá? O povo judeu pagava um resgate pelo pecado para que cada um, né, para que cada um entre eles, ou melhor, para que entre eles não houvesse praga alguma, tá? Então, quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um pagará a Yahvé um resgate por sua pessoa, para que não haja entre eles nenhuma praga, quando os recenseares. Porquanto estáis cientes de que, não mediante a valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Nós temos que lembrar, né, que a prata é um metal que é refinado no fogo, né, como a grande maioria deles, mas a prata, ela tem um refino especial, né? Por isso ela representa a redenção. E lá em 2 Timóteo também está escrito da mesma forma: nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Então, a prata, representando a redenção, ela, né, é queimada, ela é fervida, né, no fogo para perder todas as suas impurezas, né? E ela é o prêmio do atleta, certo? Ela é o resgate, né? O resgate que cada um devia pagar por ser contado, né? Por ter o privilégio de ser contado como uma pessoa do povo de Deus, né? Como um dos filhos de Israel, do povo escolhido, tá? E mais tarde a gente vê Pedro, né, falando que nós fomos resgatados de um legado dos nossos antepassados, né? Nós vivíamos uma vida vazia e sem sentido e fomos resgatados de lá, né? Nós fomos comprados com o sangue de um cordeiro sem mácula e sem defeito, né? Antigamente, para ser contado como um dos filhos de Israel, precisava se pagar um valor em prata, né? E agora não. Agora o preço foi pago pelo próprio Senhor Jesus, né? Aquele valor em prata era um valor perecível, né? Mas este valor em sangue, né? Ele foi conhecido desde a criação do mundo, né? E tem sido revelado constantemente a nós, ok? E o terceiro elemento que a gente deve considerar aqui é o bronze. O bronze significa sofrimento e julgamento, tá? Então, em todos os lugares na Bíblia onde falar em ouro, vai falar de divindade e de poder. Onde falar em prata, vai falar de redenção. E onde falar em bronze, vai falar de sofrimento e julgamento, tá? Enquanto o homem tem pecado, ele não pode aproximar-se de Deus, né? A palavra diz
que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Porque o nosso Deus é santo e perfeito. Jesus esteve nessa condição, na condição de um pecador, quando ele tomou sobre si os nossos pecados. E isso foi visto por Isaías, né? Isaías lá no capítulo 53 fala, pelo contrário, né? Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens. Né? Os homens é que o colocaram na cruz. E enquanto ele vivia, quantos o rejeitaram? Né? Quantos o quiseram matar até antes, né? Do tempo da sua crucificação? Ele viveu como um homem de dores, né? Porque era constantemente rejeitado. Experienciou todo tipo de sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Quer dizer, ele caminhou entre nós, né? E nós o ignoramos. Nós sequer olhamos para ele, né? Passamos sem ver, né? Ele era uma pessoa invisível para muitos. E ele foi menosprezado. E nós não demos à sua pessoa importância alguma. Olha que forte que é isso, gente. Muito forte. O tabernáculo, ele era feito, né, de cortinas. As cortinas tanto eram usadas como divisória no seu interior para separar o lugar santo do Santo dos Santos, como de paredes, né, para separar o espaço de fora, que agora fugiu o nome, do santo, o átrio exterior do Santo dos Santos. Essas cortinas, elas eram feitas de linho fino, branco, que representa a perfeição, né? Jesus é o homem perfeito e santo, então compara o linho, né? Sempre a sombra com a substância, ok? Nós vimos isso lá no início, né? O Velho Testamento, linho fino branco. No Novo Testamento, Jesus, o homem perfeito e santo, ok? Ele faz uma separação, né? Na verdade, ele se coloca como intermediador entre o átrio exterior, o Santo dos Santos e o Santo Lugar, né? O Santo dos Santos, lá onde Deus se manifesta. Aí tem a cortina, que a gente ainda vai falar sobre essa, tá? E o Santo Lugar, aí tem toda, né, a divisória, as paredes que dividem com o átrio externo, tá? Lá em 1 Pedro 2,22, sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Desculpa, isso é 1 João, né? E, então, 1 Pedro, ele não cometeu pecado algum. Então, isso aqui é para falar como Jesus era o homem perfeito e santo, tá? Nenhum engano foi encontrado na sua boca. Então, linho fino e branco, aonde quer que você veja essa expressão dentro da Bíblia, ela vai representar a perfeição. Ela vai falar do Senhor Jesus, que é o homem perfeito e santo, tá? É também usada a cor azul nas cortinas, né? O azul representa o céu, né? Ou o caráter celestial, ou ainda a origem de Jesus, de onde veio Jesus, né? Então, lá em João 20:31, estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo. O que ele é? O Filho de Deus. Para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ezequiel teve uma visão do trono, como uma safira. A cor da safira é azul. Azul celeste, como a gente conhece. Essas cortinas também tinham a cor púrpura.
A cor púrpura é realeza, fala do Rei e Messias Jesus. Quando ele vai ser crucificado, os seus algozes vestem-no com um manto de cor púrpura, né? Para dizer que ele era realeza. Claro que aí foi usado num tom de deboche, né? Mas existe aí uma representação, a representação da realeza do Rei Jesus. A cor carmesim é um tom de vermelho sangue, né? Que é vida, em outras palavras, em outra palavra, né? Jesus derramou o seu sangue, a sua vida, em nosso lugar, né? Marcos 10 diz assim, ó, e eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, ou seja, ele vai ser entregue às autoridades máximas. E essas autoridades o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, ou seja, ao povo, né? Que zombarão dele, lhe cuspirão, lhe torturarão e finalmente o matarão. Contudo, após 3 dias, ele ressuscitará, né? Ele derrama o sangue, ok? Derrama a sua vida, mas nós sabemos que ele ressuscita. Essas cortinas também eram feitas com pelo de cabra. Pelo de cabra representa a ressurreição. Aqui tem uma historinha bem rápida para contar. No dia em que o povo ia fazer expiação pelos pecados, o sacerdote também fazia expiação pelos seus próprios pecados. E ele oferecia 2 bodes, tá? Um bode ia permanecer vivo e o outro bode era morto, sacrificado no altar, tá? Esse bode vivo, ele é o bode expiatório. Ele representa a expiação. É como se o sacerdote colocasse sobre esses bodes, né, os seus próprios pecados, tá? E o bode morto seria o sacrifício que representa a morte do Senhor Jesus, tá? E o bode vivo representa Cristo vivo, ressurreto, ok? Então, o pelo de cabra representa a ressurreição. As peles de carneiro, que eram tingidas de vermelho, também representam expiação. E as peles de texugo, que era um animal lá do deserto, né? O texugo ainda existe, tá? Era um couro fino, né? Representa a encarnação. Ai, desculpem, gente. Deixa eu tirar isso daqui. Representa a encarnação. Fala de Jesus vivendo como homem entre nós. Nós já estamos terminando, ok? Tinha também a madeira de acácia. Em hebraico é sitim, né? Acácia é um material perecível, mortal e representa o ser humano. A madeira sempre representa o ser humano. Madeira e o barro, tá? Havia também o óleo da unção, que era destinado aos sacerdotes no início da sua função, que representava a transmissão de poder, né? De autoridade, tá? O azeite feito da oliveira, né? Que representa a provisão de Deus para um propósito. E aí nós temos a mirra, que também é um óleo, que representa a libertação, a cura, a purificação, a mudança de vida, principalmente, tá? E ela era usada para ungir vestes de casamento, porque no casamento a vida das pessoas muda, né? O cinamomo, que era um óleo também, extraído de uma planta, né? Representa o temor do Senhor, resgate, restauração, paz e amor no lar. O cálamo,
que é retirado de um junco, que só exala perfume quando a raiz desse cálamo é quebrada. Então, ela representa o preço que Jesus pagou por nós. E a cássia. A cássia é diferente da acácia, né? A cássia é uma outra planta que representa potencial e nobreza. Nós temos também os aromas ou essências, que eram, na verdade, incensos. Incensos sagrados, que era composto de estaroque, ônica, gálbano e incenso puro. Ele era queimado no altar do incenso, ou altar de ouro, que ficava diante da Arca da Aliança, do lado de cá do véu, no santo lugar. Então não era lá junto com a Arca da Aliança, lá não era lá no Santo dos Santos, era no lado de cá, de fora, tá? Da tenda, não fora da tenda, dentro, desculpa, assim, a tenda é dividida em duas partes, né? Uma está a Arca da Aliança, no outro espaço está esse altar de ouro, e é ali nesse altar de ouro que está no santo lugar. Este incenso era considerado santo para o Senhor, e o seu único propósito era ser queimado para ele. Não era para os sacerdotes, nem era para o povo, tá? Então era só para o Senhor. E por fim, nós temos então as pedras preciosas. As pedras de engaste que encontramos no tabernáculo fazem parte da vestimenta sacerdotal e, em especial, a do sumo sacerdote. Todo o povo de Deus individualmente está representado por essas pedras preciosas nesse peitoral do sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote usava aqui um peitoral, né? Nesse peitoral havia 12 pedras, tá? Que eram de sárdio, topázio, carbúnculo, esmeralda, safira, diamante, jacinto, ágata, ametista, berilo, ônix e jaspe. E elas representam, cada uma delas, as 12 tribos de Israel. Ok? E ainda assim, em cada pedra, ou abaixo de cada pedra, havia selos com os nomes das tribos gravados. Ok? E essa é a nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente vai falar sobre os espaços do tabernáculo. Que todos vocês fiquem muito bem, que tenham um bom final de semana. Daqui a pouco nós teremos o Drive Prize, né? E eu espero encontrar vocês lá. Um grande abraço, até!